Amém? Graças e paz. Poder sentar em nome de Jesus. Bora cantar um louvor bacana aqui de cedo, que retrata nosso 2021 que está findando, ainda que a figueira. Pode se sentar em nome de Jesus, fica à vontade. Quero que você cante isso com a gente antes da ministração, porque de fato se retrata o que aconteceu nesse ano de 2021. E Deus nos guardou, cuidou da gente, amém? Você está aqui hoje é porque Deus guardou você, cuidou da sua casa, cuidou da sua família, te deu o livramento. Eu tenho um Deus, diga isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Mais pressão que seja, Por mais pressão que seja a situação, o controle. o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus Não vai deixar que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. e o choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça
alegrarei, todavia eu me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Ouvindo essa canção, eu percebo que de fato o salmista Davi, ele foi assertivo quando ele disse que o Senhor, ele habita em meus louvores. Essa canção de fato retrata o que aconteceu nesse ano em que nós vencemos com a graça de Deus. 2022 já está iniciando praticamente, e nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, guardou a nossa casa, não faltou nada. Tudo isso nós devemos ao Senhor, não é por mérito nosso, não é por esforço nosso. Abra a tua Bíblia em Romanos, por gentileza. Romanos no capítulo 12. Eu quero trabalhar com você algo muito simples e eficaz para a sua vida, básico, mas que traga para você aqui uma direção. Romanos capítulo 12, do versículo, para mim o primordial que eu quero trabalhar com você, vai ser do versículo 9 até o versículo 21. Só que para ter uma base, eu quero ler com você do versículo 1 em diante. Então Romanos capítulo 12, eu quero trabalhar com você dando ênfase no versículo 9 em diante, mas para não ficar fora de contexto, eu quero ler com você todo o enredo que o apóstolo Paulo escreve aos romanos pela direção do Espírito Santo. Todo mundo encontrou? Amém? A igreja está um pouco hoje vazia, o pessoal está viajando, final de ano, já é Natal, isso é bom, comer com a família. Eu quero orar com você antes. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, primeiramente, agradecer ao Senhor, porque antes mesmo da gente chegar aqui, a Tua presença já estava. Nós somos gratos ao Senhor, pelo Senhor ter cuidado da gente nesse período de pandemia, e nós estamos aqui no final do ano ouvindo uma palavra, e nós pedimos que a direção não seja da inteligência humanitária, que não seja do pastor Ravani, mas seja do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Eu quero trabalhar com você em Romanos capítulo 12, tem salinha hoje? Tem salinha? Sem salinha? Tem salinha? Diaconato, tem salinha hoje? Não? Então beleza, então, só para me saber. Eu quero trabalhar com você em Romanos capítulo 12, não encontrou? Amém? E aqui, em Romanos capítulo 12, vai tratar um assunto muito importante, que eu quero falar com você, que vai ser eficaz para a sua vida. Bom, Romanos, ele foi escrito pela direção do Espírito Santo, mas nas mãos do apóstolo Paulo. E aqui, Paulo escrevendo aos romanos, ele traz para nós muitas clarificações que é eficaz para a nossa vida. É tão importante falar sobre Romanos aqui, porque a gente acaba observando a vida de Paulo. Em Atos, você vê a conversão e o nascimento da igreja, e você vê quando tudo iniciou, que é quando Paulo começa o processo de conversão dele. Acontece em Atos. Atos não é de autoria do apóstolo Paulo, e sim do doutor Lucas. Mas você vê muita trajetória do apóstolo Paulo em Atos. E de Atos em diante, você vê 13 cartas chamadas cartas paulinas. São cartas escritas pela direção do Espírito Santo, mas pelo manuseio do apóstolo Paulo. O que eu e você observa? Que Paulo, para nós, principalmente aqui no Novo Testamento, ele é um homem de extrema importância, né? As ministrações, as pregações sempre são pautadas nos ensinos de Paulo, né? O cristianismo, ele é pautado muito no ensino e nas cartas do apóstolo Paulo. E Paulo, ele tem uma importância tão grande para a igreja, que tem muita coisa que a gente faz que é baseado naquilo que o apóstolo Paulo disse. Por exemplo, nós como batistas, adequamos o sentido de falar graça e paz pelo o cumprimento que o apóstolo Paulo diz nas cartas, né? Paulo começa a sua carta, tanto em Romanos, Efésios, ele começa dando graça e paz. Então, Paulo, ele foi muito importante e é importante para nós, e é sobre isso que eu quero falar com você. Vai comigo no versículo 1, nós vamos começar a ler, e eu quero fazer uma pregação expositiva, lendo com você aqui versículo por versículo, e aprendendo alguma coisa com você nessa noite. Amém? Olha o que diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo quê? Pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo começa trazendo uma direção para os romanos, né? Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia da parte de Deus. E ele começa dando um pontapé inicial, clamando pela misericórdia. A palavra rogar significa clamar, pedir pela misericórdia de Deus. E aqui já tem um ensino para nós. Algo que eu e você, nós precisamos como igreja do Senhor, é sempre buscar ou clamar a misericórdia da parte de Deus. Amém? Então olha, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia, não da parte do homem, mas da parte de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício o quê, queridos? Vivo. Quando o texto diz sacrifício vivo, na antiguidade, isso aqui foi muito mal interpretado, porque do Velho Testamento, você tinha algumas ações que é chamado cerimonial, que era o sacrifício de animais. Só que no Novo Testamento, você entende que esse posicionamento que o apóstolo Paulo está dizendo, não é sacrifício humanitário, né? Ele está dizendo, quando ele fala aqui no versículo aqui, ó, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele está dizendo para nós que nós precisamos pegar aquilo que nós praticamos, as nossas ações, o nosso comportamento e colocar diante do altar do Senhor. Amém ou não amém? Então o entendimento aqui de sacrifício vivo significa você fazer o ato da separação. As suas ações, o seu comportamento, o seu corpo, ele precisa estar no altar do Senhor. Então o apóstolo Paulo, aí no título da Nova Tradução da Linguagem de hoje e também na Almeida Revista Atualizada, observa no versículo 12 em cima, está escrito o quê? A nova, olha na sua Bíblia aí, a nova vida. Então, aqui em Romanos no capítulo 12, Paulo traz o ensinamento para a nova vida daqueles que estão iniciando um processo de conversão em Cristo Jesus. E ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia da parte de Deus. Em seguida ele diz, olha, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, por sacrifício exclusivo. É por isso que na Bíblia Sagrada, você vê em todo momento que a glória de Deus, ela não pode ser dividida com ninguém. Deus, ele exige algumas coisas da gente, e uma das coisas que ele exige se chama exclusividade. Deus, ele não aceita compartilhar aquilo que é dele para com o outro, nesse sentido aqui. Então, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra santo no hebraico significa separado, né? Santo significa separado. Nós, como corpo de Cristo Jesus, somos chamados de santo. Nós não somos santos, amém, irmãos? Todo mundo aqui, inclusive eu, é tudo pecador. Nós estamos num processo de santificação, mas todo mundo é pecador. E o apóstolo Paulo bate em cima disso, olha, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e o quê? Vamos lá, gente, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora tem outro paralelo que o apóstolo Paulo acaba complementando aqui. Nós que estamos servindo ao Senhor, precisamos de certa forma ter uma devoção com Deus, mas o nosso culto, a nossa adoração a Deus tem que ser algo que pautado no racional, nada louco, nada fora do comum, tem que ser algo compreensivo. A ministração, a pregação, as canções tem que trazer edificação. Vamos lá, gente, vocês estão... Edificação para quem? Para Deus. Não, para Deus não, para o corpo. A ministração traz edificação para o corpo. A palavra tem que ser compreendida para o corpo de Cristo Jesus na terra. Amém ou não amém? Então vamos lá. Rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no versículo 2 o seguinte, olha, e o que? E não vos conformeis com este século. Quando o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo, e não vos conformeis com esse século, ele não está aderindo o entendimento sobre a questão do comportamento, sobre a questão da vestimenta, ele está aderindo que eu e você não pode ser parecido com aquilo que o mundo prega. Ele está dizendo para mim e para você aqui, em Romanos, que nós precisamos de certa maneira não vivenciar aquilo que o mundo nos ensina a vivenciar. Nós não podemos achar, por exemplo, uma separação
normal. Nós não podemos achar aquilo que o mundo diz que é normal e trazer para o nosso meio. Então ele diz o seguinte, olha: e não vos conformeis com os ensinamentos, com o entendimento deste século. Mas o quê? Mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui fim de um ponto importante, por que o mundo não pode experimentar daquilo que, de certa forma, eu e você experimentam? Porque o mundo não tem compactuação com as coisas de Deus. O mundo não fala a linguagem das coisas de Deus. E aqui ele faz um ponto importante para nós. Olha, não vos conformeis com este século. Não está dizendo sobre vestimento no seguinte assim, para não vestir, porque seria muito ruim se você vestisse de forma inadequada nesse ambiente. Mas ele diz o seguinte, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Observa na tua Bíblia no versículo 3, que a letrinha P, e ela está em negrito, olha para você ver. Está vendo? Agora começa outro bloco de assunto. O apóstolo Paulo faz uma introdução, trazendo o ensinamento, para quem que a gente precisa prestar uma conta, para quem a gente deve rogar, né, buscar. E aqui agora ele começa outro ponto. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, na verdade, ele está ensinando algo que ele pratica. No Velho Testamento, você vê muitas situações semelhantes a essas. Mas em Atos, você vê um ponto muito específico. Quando o apóstolo Paulo, ele converte, em Atos, no capítulo 8, a conversão do apóstolo Paulo, mais para frente, no versículo 22, 23, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que esteve com os discípulos do Senhor, mas eles nada lhe acrescentou. Porque de fato, Paulo, ele teve uma experiência totalmente diferente dos outros discípulos. Paulo foi alguém privilegiado. Só que ele diz o seguinte aqui, ó, ele traz um ensinamento tanto para ele e tanto para as pessoas que estão ouvindo. Ele diz, olha, porque pela graça, ele recebeu uma graça diferenciada. Porque pela graça, que me foi o quê? Dada. Ele recebeu algo que ninguém recebeu. Para alguém falar que os discípulos de Jesus, que caminhou com Jesus, não lhe acrescentou nada, esse cara tem que ter um diferencial. E ele diz, olha, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você perceber, o apóstolo Paulo está trazendo ensinamento porque, de verdade, a igreja está praticamente num processo de nova aqui, ó. Em Atos nasce a igreja, em Romanos o apóstolo Paulo está abrindo mais igreja, mais ministério está acontecendo. E aí ele chega aqui trazendo ensinamento de como deveria acontecer dentro desses ambientes. Vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, versículo 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus que repartiu a cada um. Versículo 4, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas, o quê? Função. Assim também, nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E agora no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma cartada muito importante, que é um marco na vida do ministério dele. No versículo 6 aqui, ele começa dizendo o seguinte: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo o quê? A proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Fala comigo assim, dons operacionais. Quando você lê em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, você vê o apóstolo Paulo agora trazendo para nós uma classificação de dons, chamados de dons operacionais. Fala assim, dado por Deus.
esses dons que o apóstolo Paulo está narrando aqui, são dons liberados da parte de Deus. O meu foco com você não é do versículo 1 até o 6 aqui em diante. O meu foco com você é do versículo 9 para cá. Mas para não ficar algo fora do contexto, eu preciso ler com você do versículo 1 até o 8 e te explicar o que está acontecendo para a gente poder entrar na mensagem. Amém? Está sendo claro isso? Então o que acontece? Observa comigo no versículo 6, chamados de dons operacionais que são dados da parte de Deus. Presta atenção, o apóstolo Paulo é o único cara que vai trazer para nós o ensinamento sobre os dons espirituais. Todo mundo acha que os dons são apenas os dons inseridos em 1 Coríntios capítulo 12. Mas é engano da gente, porque aqui você percebe que são dons operacionais dados da parte de Deus. Vê comigo no versículo 6. Olha, tendo porém, diferente o que, queridos? Dons. A palavra dom no original significa dádiva, é algo que é entregue da parte de Deus. Então olha, tendo porém diferentes dons, segundo o que? A graça, porque o dom é entregue sem nenhum tipo de merecimento, é pela graça, né? Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, Paulo ensina que se for por profecia, seja limitado com base na fé. A segunda coisa, se ministério, dediquemo-nos aos ministérios. Ou o que ensina, esmere no fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. Ou o que contribui com liberalidade. Ou o que preside com diligência. E o que exerce misericórdia com alegria. Então esses dons são dons operacionais. Por que operacionais? Porque é os dons que fazem a coisa acontecer. Aqui fala sobre a questão daqueles que exercem com misericórdia. Tem irmãos que têm esse dom, são misericordiosos. Aqui fala também sobre os dons da contribuir com liberalidade. Tem irmãos que a nossa igreja praticamente foi construída nesse processo desse dom aqui, ó. Dom de quê? Liberalidade. Pessoas abençoaram esse lugar e houve uma construção. Você quer ver outro negócio? Vai comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Não perde aí, tá? Efésios capítulo 4, versículo 11. Está sendo claro? Amém? É só uma introdução. Efésios capítulo 4, versículo 11. Fala assim: dons, vamos lá gente, dons ministeriais. Esses dons aqui já é dado por Jesus, tá bom? São os dons ministeriais, narrados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Perceba que é o mesmo cara que escreve Romanos, o apóstolo Paulo. Olha o que diz no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos. Deixa eu falar com você. Esse aqui em específico, nós não temos mais nos dias de hoje. Amém? Para ser apóstolo, precisa pelo menos ter visto Jesus ou caminhado com Jesus. Acredito que alguém nessa realidade não viu Jesus e nem caminhou com Jesus. Então, o de apóstolo não tem mais, se encerrou. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para o quê? Existem pessoas que são usadas em profecia, mas nós não temos mais essa função de profeta nos dias de hoje. Amém ou não amém? É errado você nomear alguém, profeta fulano de tal. Não tem mais isso. Apóstolos e profetas acabaram. Existe profecia? Então, beleza, vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelista. O que seria o evangelista? Seria aquele cara que não é pastor, mas prega o evangelho. Por exemplo, nas congregações nossas, nós temos o quê? Evangelistas. Esses tem aqui na atualidade. E outros para pastores e mestres. Com vista ao quê, queridos? Qual que é o objetivo disso? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Agora vai comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios no capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, na sua esquerda aí. Fala comigo assim, dons espirituais. Aí, essa outra classificação aqui, são dons dados pelo Espírito Santo, tá bom? Olha o que diz aí, ó. No versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são o quê? Vocês estão comigo aí? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Eu falei 11? Perdão. 12, 4. Todo mundo achou? Vamos lá. Ora, os dons, mas o Espírito, pronto. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. A manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outra, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o quê? É o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um de forma individualmente. Agora volta comigo lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 9, e nós vamos seguir por aqui. Então o que acontece? Eu te apresentei aqui a introdução do capítulo 12, de 1 até o 8, e te mostrei qual que é a base que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora eu quero trabalhar com você do versículo 9 em diante e aprender algumas coisas aqui. Amém ou não amém? Olha o que diz o versículo 9. Eu quero que todo mundo repita isso comigo, bem forte. Fala assim: o amor seja sem hipocrisia. E eu quero falar com você por aqui. E o amor, o apóstolo Paulo diz que precisa ser sem hipocrisia. O que seria hipocrisia num sentido bem fácil de entender? Quando Satanás ele se transfigura em anjo de luz, ele está sendo hipócrita. É hipocrisia que ele está fazendo, porque ele está disfarçando de algo que ele não é, anjo de luz. Aí o apóstolo Paulo traz o seguinte para nós como igreja do Senhor, porque esse ensinamento aqui é para a igreja de Deus. O amor entre nós precisa ser sem hipocrisia, tem que ser algo real e verdadeiro, tem que ser algo transparente. Se nós queremos que o 2022 seja um ano diferente no corpo de Cristo Jesus aqui na terra, nós precisamos amar sem nenhum tipo de hipocrisia. Amém ou não amém? Aqueles que dizem que não conhecem o amor, não pode dizer que conhece o Senhor, porque Deus é amor. Deus é amor. Então o primeiro ponto que o apóstolo Paulo traz para nós: o amor entre nós precisa ser um amor sem hipocrisia. E aí, se ele ficasse apenas dizendo isso, deixaria uma brecha para a gente ficar relaxado. Mas ele diz o seguinte: olha, o amor seja sem hipocrisia e detestai o quê? Então ele fecha outra brecha. O amor precisa ser sem hipocrisia e nós precisamos detestar aquilo que é mal. Se ele ficasse preso apenas em um amor seja sem hipocrisia e não colocasse detestar o que é mal, poderia que a gente em uma situação alegasse não fazer absolutamente nada, ficar neutro. Mas ele trava a gente. Ele diz o seguinte: olha, o nosso amor precisa ser um amor verdadeiro e a gente precisa desviar daquilo que é mal. Deixa eu falar com você uma coisa: a nossa natureza como homem e como mulher, a natureza nossa é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza humanitária, ela é uma natureza pecaminosa, má. Você quer ver um exemplo simples disso aqui? Daquilo que depende da gente, para beneficiar alguém que é dos nossos,
Até o errado, se deixar, a gente faz. Porque a nossa natureza, em essência, ela é má. Cortar fila é pecado? Cortar fila é pecado? Mas se for para beneficiar alguém dos nossos, nós fazemos assim também. Então o amor seja sem hipocrisia e detestai aquilo que é mal. E nós precisamos detestar o mal e fazer o que agora, queridos? Apegando-vos ao bem. Apegar ao bem. Associar com aquilo que é bom. Não é só deixar de praticar o mal. Nós precisamos agir praticando o que é bom também. Versículo 10. Eu acho que o apóstolo Paulo escreveu esse negócio para os romanos. E aí, eu acho que ele falou assim, poxa, eu vou complementar mais, porque isso aqui é necessário. Porque ele diz o seguinte, versículo 10, olha. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Novamente ele vem e bate na tecla. Olha, vocês precisam amar com cordialidade, com veemência. Tem que ser verdadeiro esse amor. Preferindo o que, queridos? Em honra uns aos outros. Você quer ver um negócio? Isso aqui não acontece que não é o Shaddai, não. Ninguém que gosta de honra. Falei até com o Tiago mais cedo, né? Falei, Tiago, o final do ano está chegando. Culto da virada está chegando. Você está com um problema arrojado aí já. Porque se um canta, o outro não canta, dá problema. Ah, se um deixou... Ah, meu Deus do céu, isso é um problema. Mas o apóstolo Paulo traz ensinamento para nós. O que eu e você como corpo precisamos fazer? Preferir dar honra uns aos outros. Irmãos, nós temos um senso às vezes de querer que as pessoas nos honrem. Mas nós temos dificuldade na essência de honrar as pessoas. Nós queremos ser honrados. E o apóstolo Paulo bate em cima disso aqui porque ele está vendo uma realidade que está retratando para a igreja. Deixa eu falar com você, a mensagem, ela parece ser simples demais. Mas se eu, para começar de mim e você, aplicar isso nas nossas vidas, uma mudança vai acontecer. Amém ou não amém? Olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí ele diz no versículo 11, olha, no zelo não sejais remissos. Você quer ver um negócio que acontece muito? É só alguém do nosso meio tropeçar que a gente está pronto para apedrejar, assim como Paulo apedrejou Estevão. Mas o apóstolo Paulo nos convida aqui no versículo 11 ao quê? A praticar o zelo com os nossos irmãos. Olha, no zelo não sejais remissos. No zelo não sejais remissos. E eu vejo diversas vezes situações acontecendo em que parece que alguém erra, nós já estamos prontos a poder julgar, apedrejar. E o convite do apóstolo Paulo é, olha, no zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fala comigo assim, eu preciso, mais forte, eu preciso ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Aqui vai outro ponto. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente precisa, como igreja do Senhor, ser fervoroso em espírito, não significa loucura. Significa que eu e você precisamos colocar intensidade naquilo que é de Deus. Vai servir a Deus, tem que ser algo que? Com fervor, com alegria. Você quer ver? Tiago, dá um pulo aqui, come on please. Mostra isso aqui na prática. O não fervor e o com fervor. Nós vamos cantar uma música aqui, a única que é digno, mas bem chechelento, bem devagar, bem assim cansado. Você canta bem cansado. Parece que trabalhou a noite inteira assim cortando cana, aí você canta bem cansado, tá? Então vamos lá. A única que é digno, um louvor que exalta o nome do Senhor, mas bem cansado, bem assim pesado. Escuta. Único é digno receber. A hora que escutar acaba, esse pastor não para de falar. Honra e a glória, força e o poder. O 10, você fez janta lá em casa?
ao Rei Você fez janta? eterno e Tem janta lá? invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. A único É que é digno. digno. Agora, presta atenção. Agora, presta atenção. No zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós vamos cantar a mesma canção, agora com intensidade, adorando nosso Deus. Vamos lá. Puxa lá. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Exaltamos Jesus essa noite. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. E o que? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A mesma canção, o mesmo ambiente, mas o que mudou foi o fervor da adoração. Glória a Deus. O mesmo ambiente, a mesma canção, mas quando a gente coloca fervor, intensidade, a presença de Deus ela manifesta. No zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Algo que eu acredito que a gente precisa no ano 2022 é colocar intensidade em adoração ao Senhor. A gente precisa reunir na casa de Deus e, de certa forma, as nossas canções, elas precisam ultrapassar esse teto, para que a presença de Deus venha ser atraída para esse lugar. O apóstolo Paulo traz para nós: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha comigo o versículo 12. Regozijai-vos o que, queridos? Na esperança. Uma outra verdade que ele traz para o ambiente nosso aqui é que nós precisamos criar no nosso coração a expectativa da esperança em que anos melhores virão. Eu acredito que 2022 será um ano totalmente adverso desse ano que se passou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos colocar expectativa em Deus. As suas expectativas criadas em Deus, elas não são frustradas. Então ele diz, olha, no zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. Tem que ter esperança no nosso coração. E ele diz o seguinte, olha, sede pacientes o que, queridos? Na tribulação. Quem aqui, nesse período de pandemia, ficou com o coração assim apertado, sem saber o que aconteceria? Eu fiquei. Meu pai com pressão alta, falei pronto, agora papoca com carretel e tudo. Mas
nós vivenciamos e vimos, de fato, o cuidado de Deus com a gente. Sabe por quê? Porque Deus nos amparou a gente, Senhor. E aqui fala, que traz para nós entendimento. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação. Algo que eu e você precisa aprender em meio à tribulação é ter paciência e esperança no Senhor. E a esperança é que um novo tempo surgirá. Eu acredito, eu tenho orado para que o novo tempo na nossa igreja aconteça. Um tempo em que a gente se reúne e a presença de Deus seja tão forte, tão verdadeira e tão intensa, que os nossos cultos percam até o horário de acabar. Profetizo em nome de Jesus para nós. Tempos novos, tempos em que problemas diminuirão, tempos em que resoluções serão feitas, tempos em que as crianças manifestarão, assim como eu com 8 anos fui batizado no Espírito Santo, acontece também aqui nesse lugar. A gente precisa criar no nosso coração a expectativa e a esperança que tempos melhores virão. Se eu e você tiver no nosso coração apenas filtrando aquilo que aconteceu e não planejando o que vai acontecer, dificilmente 2022 será diferente. Então, coloca isso no seu coração como um conselho aqui do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, olha, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração. Hoje mais cedo, eu estava dando escola dominical e conversando com o moço, mais cedo ele deu testemunho aqui. Ele contou para nós que a mãe dele uma vez separou do pai dele, e eles eram novos ainda. Saiu da igreja, separou, e aí a vontade dele era que a mãe dele voltasse com o pai dele. E um dia ele perguntou para a mãe dele se tinha alguma possibilidade deles voltarem. E ela falou, meu filho, eu não tenho nenhum desejo mais pelo seu pai, não tenho amor mais pelo seu pai. Mas se você quiser, você pode orar. Ele contando o testemunho mais cedo para nós, ele disse que guardou aquela palavra no coração e não respondeu à mãe dele. Chamou a irmã dele, ele estava com 10 anos na época, a irmã dele de 9 anos chamou e falou, vamos orar? Vamos orar para Deus reconstruir aquilo que foi destruído, né? Passou 15 dias, voltou o casamento de novo. Tudo isso foi através da força, da ciência, foi através da oração. Deus, queridos, Ele responde oração. E o apóstolo Paulo nos convida aqui, olha, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, e na tribulação coloque a sua oração em dia, na oração. Perseverantes. Versículo 13. Compartilhai o quê? Dos santos. Compartilhai as necessidades dos santos. Quando o texto diz dos santos, não é o time de futebol, somos nós, aquele povo que é separado de Deus. Compartilhai as necessidades dos santos. Os santos, que somos nós que estamos reunidos aqui, precisamos de 3 coisas na verdade. Primeiro, da presença de Deus, ouvir a palavra e ouvir a adoração que exalta o nome do Senhor. Aí essa parte vocês falam amém. Assim. Os santos, eles precisam ouvir a pregação do Evangelho e eles precisam ouvir louvores que exaltam o nome do Senhor. E aí Paulo diz o seguinte, olha, compartilhai as necessidades dos santos. E aí ele acrescenta, praticai também a hospitalidade. Versículo 14, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Vamos ler todo mundo junto com o versículo 14, vamos lá? 1, 2, 3. Para mim, é um dos conselhos mais difíceis que o apóstolo Paulo traz para nós aqui em Romanos. Abençoar, Guilherme, quem abençoa sua família, quem gosta de você, é uma bênção. Mas abençoar aqueles que de certa forma rejeita, te amaldiçoa, é algo muito difícil. E o apóstolo Paulo que nos convida a fazer isso no meio dos santos. Abençoar, não só aquele que nos abençoa, mas aquele de certa forma que é contra a gente, nos amaldiçoa. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15,
Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Essa é outra referência aqui, está dizendo de um ambiente verdadeiro que acontece. Por quê? No nosso meio, existem momentos felizes e existe momento triste também. Quando ele diz para alegrar com que se alegram, significa que eu e você precisa ter alegria no coração de alegrar com os acontecimentos bons na vida dos irmãos. E quando ele fala assim, ó, chorar com os que choram, significa que eu e você, em momentos de tristeza, precisa ser consolo para o outro irmão. Por exemplo, num velório, não tem como eu ficar rindo no velório, mas tem como eu chorar junto com a pessoa. E isso é o quê? Uma solidificação, né? Estou junto com a pessoa ali. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. E o versículo 16 diz o seguinte, olha, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com os que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Agora outro ensinamento, aplicando para nós aqui como igreja do Senhor. Nós precisamos ter esse sentimento de amor um para com os outros. Repara que o apóstolo Paulo, ele está trazendo essa enxurrada de ensinamento baseado em apenas uma palavra: amor uns com os outros. Versículo 17 diz o seguinte, olha, não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Outro ensinamento, ele traz para nós um direcionamento como igreja do Senhor, que nós não precisamos retribuir aquilo de ruim que aconteceu, que alguém fez comigo. Na verdade, nosso pagamento é um pagamento com bem. Nós precisamos entender, queridos, olha para mim aqui. Nós precisamos entender que nós somos um povo seleto, um povo separado. E esse povo tem que ter um comportamento diferente do mundo. Amém? Não é Hitler que é nosso Senhor. Nosso Senhor é Jesus. Jesus ensina que quando alguém dá um tapa numa face, você oferece a outra. Se alguém pede para andar 1 milha, você anda 2 milhas. Então o que acontece? O ensinamento aqui é: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é para que todos os homens vejam, é esforçar para ser essa pessoa que pratica o bem. Eu quero que você leia comigo o versículo 18, que para mim que é um versículo pesado que o apóstolo Paulo traz para nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Esse conselho aqui é um conselho que nós precisamos praticar, porque esse ano aqui, esse conselho não foi tão praticado. O pai fala comigo algo que eu guardo no meu coração. Ele fala assim comigo desde mais cedo: olha, Ravani, a cultura que se cria na igreja é a cultura de paz. Na igreja precisa se criar uma cultura de paz. Na igreja precisa, Ravani, criar uma cultura de paz. Nunca uma cultura de guerra. Nunca uma cultura de, de briga. É cultura de paz. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se possível, quando depender de vós, no caso de mim e de você, tende paz com todos os homens. Meu querido, o que eu e você precisa fazer nesse ano que vai iniciar agora é instalar na minha casa, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, uma cultura de paz. Pelo amor de Jesus, 2021 já deu para nós. Nós precisamos instalar uma cultura de paz. Se nós queremos ver o reino de Deus avançando aqui na terra, e nós, de certa forma, contribuindo para que o reino de Deus avance na terra, nós precisamos urgentemente instalar uma cultura de paz. Uma das táticas naquele livro lá, Sun Tzu, A Arte da Guerra, é colocar alguém no meio de qualquer outro clã para que essa pessoa crie uma cultura de guerra. Fazendo assim, essa pessoa, ela enfraquece todo o clã e fica muito mais fácil para o inimigo invadir. Sabe o que o inimigo quer fazer com a gente? Tenta fazer com a gente? Colocar no nosso meio uma cultura de briga, de guerra. Porque fazendo assim, nós perdemos o nosso tempo se degladiando entre nós. E aí, para ele entrar e instalar, é muito mais fácil. Fala assim:
No ano 2022, eu vou colocar uma cultura de paz. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Aqui traz outro entendimento muito claro, porque seria hipocrisia da minha parte dizer que não haveria nenhum tipo de discussão no meio dos santos. Mas o apóstolo Paulo nos convida a não permitir que a ira se instale no nosso coração. Inclusive tem um versículo que diz que não pode o sol se pôr sobre a nossa ira. Irá, nós vamos irá? Sim. Em algum momento da caminhada vai haver algum esbarrão. Mas o que é que não pode acontecer? É permitir que isso tome uma medida gigantesca no nosso coração e se instale. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito o quê? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança não pertence ao pastor, a vingança não pertence ao líder de louvor, a vingança pertence ao Senhor. Se Ele tem de cuidar de alguma situação que aconteceu e você achou que foi injusta, deixa que Ele faz justiça. Ele é Deus de justiça. Amém ou não amém? Eu estou trazendo para você um ensinamento em Romanos aqui, que parece ser simples demais. Mas o que faz sustentar eu e você que está aqui é o simples, é o arroz e o feijão. O que traz sustento para nós é o simples, é areia, cimento e às vezes cal. É o básico. O que vai sustentar a gente como cristão é o simples. E nós estamos precisando ouvir coisas simples. Sabe por quê? Porque mesmo ouvindo o simples, ouvindo sobre perdão todos os dias, a gente consegue guardar raiva no coração. Mesmo ouvindo sobre mentira, a gente ainda mente às vezes. Mesmo ouvindo sobre algumas verdades que parecem ser simples, a gente ainda insiste em praticar. Se você observar, todo o enredo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, há 1000 e tantos anos atrás, acontece quando? Quando? Hoje. Se ele está dizendo aqui para colocar uma cultura de paz, é porque em algum momento ele vivenciou alguma situação que tinha cultura de guerra. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que eu e você precisa fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando o apóstolo Paulo diz que amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, não é uma questão de punição de Deus. A visão que ele aplica aqui é o seguinte: uma pessoa faz mal para você, acaba com você, e você vai lá e pratica o bem. Na cabeça dessa pessoa foi colocado brasas vivas, que ela fica assim, meu Deus do céu, mas eu fiz tão mal para essa pessoa. E ela retribuiu com o bem. Então, brasas vivas aqui no ensinamento significa que você aplicou aquilo que era bom para a pessoa e ela ficou confusa, porque ela esperava que você praticasse o mal. Versículo 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E aqui ele finaliza o ensinamento, trazendo para nós a observação, o que nós devemos fazer. Sabe, nós devemos comportar, não praticando com o mal, mas sim com o bem. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Você foi abençoado? Cadê o Tiago? Come on, please, Tiago. Aqui foi passado para nós diversos ensinamentos que nós devemos fazer. E eu sei que se for por conta nossa mesmo, a gente não consegue cumprir e muito menos lembrar de cada ensinamento aqui passado pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus. Então, eu quero pedir àquele que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo, para nos dar condição, para que a gente consiga colocar isso aqui em prática
e para que Ele coloque na nossa memória cada situação dessa que eu e você precisa cumprir aqui. Sabe, irmãos, 2022 já está batendo na porta, e eu quero convidar vocês como igreja do Senhor, sabe, a ser um povo mais parecido com Jesus. Não é que nós não estamos sendo parecidos com Jesus, mas é necessário todos os dias a gente parecer mais com Jesus. Amém ou não amém? Morrer essa cultura de briga, morrer essa cultura de confusão. Eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto de ciclano, eu não acho que merece. Não. É um novo ano, é uma nova história, é um novo comportamento, é mais um tempo de maturidade para nós como igreja. Já não é 15 anos, agora é 16 anos. E 16 anos já começa uma cobrança a mais, né? Já não é mocinha mais. E eu queria te convidar nesse momento a, no seu lugar, você fechar os seus olhos e pedir para que o Espírito Santo de Deus te ajude nas suas fraquezas, para que me ajude também. Faça uma oração comigo nesse momento, uma oração de reconhecimento que você precisa do Senhor e que você precisa, de certa forma, fazer o que está escrito na palavra dele, sabe? Ter um amor verdadeiro para o irmão, ter um amor fraternal, né? Ser zeloso, quando o cara errar, quando a moça errar, a gente cuidar, não expor o problema. É disso que a gente precisa fazer. Espírito Santo de Deus, nos colocamos agora diante da tua presença como servos, como filhos do Senhor. Digo de forma transparente e clara que a minha justiça é uma justiça muito falha. Digo para o Senhor de forma muito clara que eu sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor a ser diferente. 2022 vai começar e nós queremos uma nova história, uma repaginada na nossa história. Nós contamos não com a força do homem, não com a inteligência do homem, mas nós contamos com a sabedoria dada pelo Senhor para conosco, para que a gente consiga ser diferente. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 12, Senhor, ele traz para nós uma enxurrada de ensinamento, mas todo o ensinamento do apóstolo Paulo, ele está baseando em apenas uma palavra que é chamada de amor fraternal. Senhor, dá condição para nós ser mais parecidos com o Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que atrapalha de eu ser um homem melhor, de uma mulher melhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não há ninguém que consiga reverter o nosso coração a não ser a tua palavra, o teu ensino. Então, Jesus, nos ajuda a, em momentos em que as pessoas fizerem mal comigo ou mal com outro, que eu retribua com um bom. Muda, Senhor, essa minha natureza pecaminosa e converte numa natureza que seja agradável para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida seja tua vida, Jesus. Amém, querido? Tem um texto que está na minha cabeça, tem uns dias já. Deixa eu falar aqui rapidinho, baixa o tom aqui. Eu até pensei, falei até com o pai esses dias para trás, falei, pai, a gente precisa fazer um culto, ou que seja em janeiro, ou que seja antes que o ano acabe, com um tema baseado em apenas uma palavra. Tem um texto que mostra para nós, dizendo que Jesus, ele envia os discípulos, e aí os discípulos vão sem alforje, eles vão sem alimento, eles vão sem nada. Eles vão apenas baseado na palavra e na ordem do Senhor. Aí o texto diz que foi perguntado para eles depois o seguinte: quando vocês foram através do meu nome, da minha orientação, porventura lhes faltou alguma coisa? Aí eles dizem o seguinte: não nos faltou nada. E lendo esse versículo lá em casa, meditando, eu lembrei da trajetória dessa igreja aqui e do povo dessa igreja aqui. Esse ano passou, fábricas, não foi? No início do ano, fechou. Problemas se instalaram.
depressão aconteceu. Mas sabe o que a gente pôde vivenciar nesse tempo todo? Que o Senhor cuidou do seu povo. O Senhor foi fiel com a gente, querido. O Senhor foi fiel com o seu povo em meio a uma pandemia. Não faltou comida, não fechou igreja, não faltou saúde, porque o Senhor cuidou de tudo. E eu lembro daquele texto quando ele fala: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles dizem: não nos faltou nada. E essa palavra é para nós. 2022 vai chegar e nós vamos estar aqui celebrando o Senhor, tendo a certeza que o Senhor foi fiel com a gente num tempo difícil. Se Ele foi fiel comigo, com você, não merecendo, em um tempo difícil, nós temos uma certeza que em 2022 Ele continuará sendo fiel com o povo dele. Eu quero declarar um texto sobre a sua vida, para a gente encerrar esse culto. Esses dias eu fiquei sem dormir, não sei porquê, mas eu vi o quanto é ruim não poder descansar. E aí eu li Provérbios, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. E eu quero que você estenda as mãos como um ato de recebendo isso para você. Olha o que diz em Provérbios: andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Olha, quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor, Ele será a tua segurança, e Ele guardará os teus pés de serem presos. O Senhor, Ele é fiel com o povo dele. O Senhor, Ele é fiel com você. Eu quero gerar no seu coração uma expectativa que um ano vai começar e o Senhor continuará sendo fiel com você. Eu quero colocar no seu coração uma intensificação de adoração ao Senhor, porque Ele tem sido fiel e Ele continuará sendo fiel com você. Nós podemos dizer com muita alegria: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se eu pudesse complementar na minha Bíblia pessoal, e mais, Ele continuará fazendo por nós. Coloca a mão sobre o seu coração, como um ato de gratidão ao Senhor. Eu quero orar com você. Olha, Jesus, muito obrigado pela tua fidelidade. Mesmo não merecendo tanto amor, tanto cuidado, o Senhor tem sido fiel com a gente. Mesmo a gente sendo infiel com o Senhor às vezes, nas nossas decisões, no nosso comportamento, o Senhor é fiel com a gente. Nós louvamos ao Senhor por tudo que aconteceu nesse período. O ano já está findando e nós temos uma certeza apenas: não é do dia de amanhã. A única certeza que nós temos é que o Senhor estará com a gente. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Engrandecemos ao Senhor, em um nome de Jesus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Vai em paz. Quem for viajar, vai em paz. Vai celebrar com a família, fica em paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.